E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 7 do Prota que reencarnou no corpo do vilão, e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 5.000 likes, eu faço a parte 8 dessa obra. Na parte anterior, a Noelle e a Alicia criaram um plano para anular o casamento do Roel. Assim, ao anoitecer, a Alicia fez seu querido irmão pegar no sono, e colocou ele na cama, e em seguida deitou do seu lado, e após dar boa noite para o Roel, ela beijou ele. Depois, no território sul do clã Scarp, nós vemos os mercadores da família Sorofia levando a Charlotte para conhecer seu noivo. E como todas as noivas da família Sorofia que tiveram casamentos arranjados acabaram em desgraça, ela não queria seguir os passos delas, e enquanto ficava desanimada, ela lembrou do comentário do seu pai, onde ele dizia que só podia ser o destino. Depois de 100 anos, ela nasceu no mesmo ano do garoto Ascar. Devido a esse comentário, junto com o fato do Roel ter mostrado capaz de ser engenhoso na gestão do seu território, ela tentou ter mais esperança nesse casamento arranjado, e para poder tomar a melhor decisão, ela enviou sua empregada Grace para observar seu noivo. Assim, na mansão da família Ascar, a Grace cumprimentou a Ana, e após sua apresentação, ela foi levada para dentro da mansão, e lá dentro, ela ficou admirada com as várias antiguidades de uma família com 1000 anos, e após colocar alguns pontos positivos para o noivo, ela perguntou se o jovem mestre estava acordado, e a Ana respondeu que ele passou a última noite absorto em sua leitura, então ele acordaria um pouco mais tarde. E enquanto dava mais alguns pontos positivos por ele ser diligente nos estudos, ela ficou surpresa ao ver uma bela garota saindo do quarto do jovem mestre Roel. E envergonhada com essa situação, a Ana explicou que aquela garota é a senhorita Alicia, a irmã mais nova do Roel. Eles são bem próximos e frequentemente leem juntos. É claro, a empregada Grace achou um absurdo uma garota crescida passar a noite no quarto do seu irmão, e tentando melhorar o clima, a Ana sugeriu que ela conhecesse a sala de jantar, mas antes de chegar no seu objetivo, a empregada Grace viu algo chocante. Uma bela garota com asas de anjo estava flutuando na sua frente enquanto segurava acessórios bem inapropriados, e em seguida a garota perguntou onde estava o Roel. E sem jeito a Ana explicou para a princesa que o jovem mestre tinha ficado acordado até tarde da noite, por isso ele ainda está descansando no seu quarto, e para piorar a impressão da Grace sobre o Roel, a Noelle disse que está ansiosa para a diversão que terá com ele mais tarde. A empregada tinha ouvido dizer que a princesa da Santa Teocracia Mesita é a protetora do Roel, mas ela não esperava que eles praticassem esse tipo de diversão. E como já não tivesse ruim o suficiente, ela ouviu as empregadas comentando que tinha sangue nos lençóis de novo, e também que o jovem mestre era muito violento à noite, e por causa desses acontecimentos, a Grace adquiriu uma impressão totalmente horrível sobre o Roel, e decidiu não deixar sua querida jovem senhorita se casar com o jovem mestre mulherengo. Depois, ao se encontrar com a Charlotte, ela revelou tudo que testemunhou para sua senhorita, e por causa dessas informações, a Charlotte ficou decepcionada. Ela tinha alguma esperança antes, mas no fim ela percebeu que casamento entre os nobres não passam de moedas de troca. Por causa disso, se a família do noivo não estiverem dispostos a anular o noivado, ela decidiu aumentar a aposta até que eles desistam. Um pouco mais tarde, nós vemos a Charlotte chegando na mansão da família Ascat e cumprimentando seu noivo, e enquanto ela ficava em dúvida porque ele emanava uma sensação de pobreza mesmo as finanças da família Ascat estando em um nível satisfatório, o Prota estava pensando em ganhar alguns pontos de afeição dela, para pagar a dívida que ele arrumou com o sistema, e não deixando seus pensamentos transparecerem. Ele agiu de uma forma nobre, enquanto tentava pensar em algum assunto que eles tinham em comum para começar uma conversa. Ele lembrou da carta da família Sorofia que estava no diário dos seus antepassados, e quando ele foi pegar a carta, a Charlotte acabou vendo uma marca de beijo no seu pescoço. E de uma forma repentina ela falou para o Roel que acha que seu casamento não seja tão apropriado. Ao ouvir isso ele ficou surpreso. Seu plano principal era fazer ela anular o casamento, mas antes disso ele queria ganhar alguns pontos de afeição, então ele não esperava que levariam fora tão de repente. Enquanto ele ficava confuso, a Charlotte explicou que a moeda na sua mão é uma moeda do antigo Império Augustine. Cara representa fortuna e coroa representa infortúnio. A habilidade da sua linhagem é árbitro do destino, e pode ser utilizada para adivinhação. Resumindo, ela decidiu deixar o destino decidir seus futuros. Assim, usando sua habilidade do árbitro do destino, ela jogou a moeda para cima, e totalmente diferente do que ela esperava, a moeda caiu em cara. Isso significava que sua habilidade confirmou que o casamento dele será próspero e feliz, e negando a realidade, ela jogou a moeda novamente. Mas não importava quantas vezes ela jogava a moeda, todas as vezes cai em cara,
E mesmo sabendo que sua habilidade não cometia erros, ela ainda não queria aceitar que o destino aprovou seu casamento com Roel. Ela precisou da intervenção do seu noivo para cair na realidade, e olhando ao seu redor, ela percebeu que tinha agido de uma forma patética, e ficando extremamente envergonhada, ela se despediu do Roel e saiu correndo para seu quarto, e devido à sua ação estranha, o prota foi deixado para trás sem saber como reagir, já que ela praticamente humilhou ele na frente dos seus servos. Se ela só tivesse anulado o noivado estaria bem, mas ela por algum motivo agiu como se ficasse junto dele fosse a pior coisa do mundo. Enquanto isso, no quarto de hóspede da Charlotte, empregada Grace tentou confortar sua jovem senhorita, mas a Charlotte não quis ouvir sua serva. Ela ainda não queria aceitar que o destino tinha aprovado seu casamento com aquele mulherengo. E para acalmar ela, a empregada Grace falou que a habilidade dela não era algo absoluto. Por exemplo, ela pode ter sido afetada por astrologia ou linhagem, e até mesmo pelos atributos de origem. Esse exemplo fazia sentido para Charlotte, mas as apostas eram muito altas neste casamento, por isso ela estava com medo de apostar. Depois, na sala de jantar, nós vemos os dois jantando, mas o Roel ainda não tinha perdoado a sua noiva por fazer ele passar por aquela humilhação, e percebendo seu erro, ela pediu desculpas pelo que aconteceu mais cedo, e depois de considerar seriamente, ela disse que ainda deseja cancelar seus noivado. Se ele estiver disposto a aceitar, ela pode pagar 300.000 moedas de ouro como compensação. Naturalmente, o prota ficou extremamente animado em poder pagar sua dívida usando essas moedas, e também por ganhar dinheiro de um jeito tão fácil em cima da pessoa que fez dele uma piada na frente dos seus subordinados. E como ele queria se vingar, ele não aceitou a oferta tão facilmente, e devido a isso a Charlotte foi obrigada a aumentar sua oferta para 400.000, mas mesmo assim o prota continuou recusando enquanto dizia que ele não podia desonar sua família cancelando o noivado. E sem mais opção, a Charlotte ofereceu 500.000 para anular o casamento, e para sua surpresa o Roel mudou de ideia de repente, e aceitou sua oferta enquanto dizia que como sua família Ascart é muito solidária com a liberdade de amar, ele não ficará no caminho da felicidade dela. Naturalmente a Charlotte percebeu que tinha sido enganada, e interrompendo seus pensamentos, Roel falou que alguns dias atrás, ele encontrou uma carta que tinha o selo da família Sorofia, por isso ele perguntou se ela poderia ajudar ele a decifrar o conteúdo da carta. E para saciar sua curiosidade, a Charlotte decidiu ajudar ele. Assim, quando os dois tocaram na carta ao mesmo tempo, uma energia misteriosa começou a emanar, e eles viram a imagem da famosa Armada Dourada, e por causa dessa visão, a Charlotte mudou de ideia, e decidiu não desistir do noivado deles, e explicou para seu marido que sua família Sorofia possuía a linhagem de espíritos da Terra Alta, e desde os tempos antigos eles têm passado a história da Armada Dourada. Isso ocorreu entre os anos de 200 a 300 da Terceira Era, então há 800 anos atrás, conforme as habilidades da linhagem dos espíritos da Terra Alta. A dinastia Sorofia projetou a Armada Dourada, e recuou o mar de monstros da lenda, criando a primeira rota norte-sul da civilização humana. Mas a dinastia violou um tabu, e por ofender os deuses ela foi aniquilada. Até os dias de hoje, apenas sua família Sorofia permanece com o poder da sua linhagem muito enfraquecida. E depois de explicar isso, a Charlotte pediu a ajuda do Roel para encontrar mais informação para poder revitalizar sua família Sorofia. E se ele ajudar ela, Charlotte prometeu aceitar qualquer preço que ele propuser. E jogando um balde de água fria no sonho dela, Roel falou que não poderia ajudar, já que ele só tinha aquela carta. E enquanto ela ficava confusa com aquela visão, o prota explicou para ela que quando a sua família Ascart encontra um artefato histórico acontece aquele tipo de coisa, e quando eles tocaram a carta agora há pouco, suas linhagens formaram algum tipo de ressonância através da carta, e entendendo sua explicação, a Charlotte decidiu ter mais contato íntimo com seu noivo para conseguir informações sobre a Armada Dourada, e ela falou que não vai pedir a ajuda dele de graça, por um aperto de mão, ela pagará 1000 moedas, e enquanto ficava indeciso se ajudava ela, o esqueleto disse para ele aceitar a oferta dela, já que ele esteve preso no nível de origem 5 por muito tempo. Esta é uma boa oportunidade para ele avançar de nível, e por causa do conselho do rei Grandar, Roel aceitou a oferta da sua noiva. Mas ao segurar a mão dela nada aconteceu, e mesmo esperando por mais alguns minutos nada mudou, e no final eles acabaram ficando constrangidos. E como seu plano de dar as mãos não funcionou, a Charlotte pediu para seu noivo abraçar ela. Com um abraço, a reação da sua linhagem deve se intensificar. Ela está disposta a oferecer 2.000 moedas por esse contato íntimo. É claro, o prota seria um idiota se recusasse a abraçar uma linda garota, e de brinde ganhar dinheiro com isso. Então, sem pensar duas vezes, ele abraçou a sua noiva, e enquanto ela pedia de um jeito fofo para ele ser mais gentil, ela notou que a marca de beijo no pescoço dele tinha desaparecido. E como aquela marca tinha deixado traços de magia, ela percebeu que tinha sido enganada. E para confirmar sua teoria,
A Alice entrou no quarto agindo como se o noivado deles tivesse sido cancelado, mas ao ver ele abraçando a Charlotte, ela ficou chocada sem entender o que estava acontecendo. Era para seu plano ter dado certo. E vendo a irmã do seu noivo irritada com a aproximação deles, a Charlotte notou que foi Alicia que fabricou aquela marca. E quando Roel foi explicar a situação para sua irmã, a sua noiva sussurrou que dará 3.000 moedas se ele seguir sua atuação. E como ele precisava de dinheiro, ele decidiu fazer a vontade dela. E agindo de um jeito romântico, Charlotte se desculpou por ter ficado hipnotizada pelo seu noivo, e ter agido de uma forma inapropriada na frente da sua cunhada. De agora em diante, ela vai prestar mais atenção ao seu redor quando estiver sendo íntima com seu noivo. É claro, isso que estava acontecendo na sua frente era como um inferno para Alicia. Ela e a Noelle cuidadosamente planejaram um plano perfeito. Então era para aquela gata bandida estar desapontada com seu irmão, mas ao invés disso eles estão se dando super bem. E como seu plano deu errado, a única coisa que ela podia fazer no momento era observar eles para conseguir mais informações para criar um novo plano. E por causa do dinheiro, Roel fez tudo o que sua noiva pediu. Quando a Alicia viu a Charlotte alimentando seu irmão, ela não conseguiu observar eles mais. Aquilo tinha sido a gota de água para ela. Naturalmente Roel ficou preocupado com sua irmã, mas desistiu de ir atrás dela quando a Charlotte ofereceu 10.000 moedas para ele se sentar e continuar comendo. E vendo essa cena, a Alicia ficou chocada ao descobrir que aquela gata manipuladora está controlando seu irmão com dinheiro. E para piorar, como sua irmã, ela não conseguiria derrotar a posição de noiva daquela garota. Mas se ela conseguisse a ajuda da Noelle, que atualmente está na capital, a princesa poderia derrotar a posição de noiva dela. 10 dias depois, enquanto o prota lia mais livros de história, a Charlotte ficou preocupada com ele, já que ele tinha passado outra noite sem dormir. E o motivo da dedicação do Roel era porque já fazia quase meio mês, e ele não teve nenhum progresso. Na verdade, isso só causou uma grande despesa para Charlotte. Por isso ele estava fazendo o seu melhor para ter algum progresso. Mas mesmo assim a Charlotte não conseguia entender por que ele estava ajudando ela tão desesperadamente, já que a relação deles é apenas comprada. Então, para mudar os ares, ela decidiu levar o Roel para ver as borboletas. Depois do Império Austini, nós vemos a Charlotte contando uma lenda para seu noivo. Centenas de anos atrás, o Imperador Austini, Charles II, magicamente chocou uma borboleta noturna de beleza inigualável. E com ela, ele propôs para a rainha da dinastia Lona. Desde então, cada mês de fevereiro, nos poucos dias que as borboletas botam seus ovos, casais nobres de todos os lugares vêm até esse lugar para chocar borboletas noturnas. Portanto, este lugar se tornou a terra sagrada para iniciar relações, e enquanto ouvia sua história, Roel estava surpreso com outra coisa, e isso era o poder da família Sorofia, já que com apenas 2 gemas, a família Sorofia enviou eles para o Império Austini. Depois, ao chegar no local do baile de casais, eles entraram como marido e mulher com nomes falsos, e enquanto analisava o baile, um funcionário entregou para o Roel sua incubadora, e ao notar a área VIP que sua esposa estava olhando, ele perguntou se ela conhecia aqueles dois, e ela respondeu que aquela mulher de cabelo vermelho é a sua mãe. Ao ouvir isso, o prota ficou confuso, já que ele lembra bem que o Bruce Sorofia não era loiro. Devido a isso, ele chegou na conclusão que a Charlotte está querendo pegar sua mãe no pulo, mas ela revelou que não era bem assim. Ela só veio nesse lugar para ver sua mãe de longe. Já faz 5 anos desde que ela viu sua mãe pela última vez. O casamento dos seus pais foi realizado só pelo interesse de ambas as famílias. Sua mãe, a Delicia, acredita que sua filha manchou a linhagem da sua nobre família Milton. Por isso ela abandonou sua filha indesejável. E como a Charlotte ainda não conseguiu superar isso, ela veio ver sua mãe mesmo sabendo que estava sendo idiota. E para confortar sua noiva, o Roel disse que aquela mulher não é digna de ser a mãe dela. E vendo o Roel ficando zangado por ela, a Charlotte ficou feliz. E diferente dela, que falava coisas constrangedoras na maior naturalidade, o prota ficou envergonhado com as falas dela. E após ela agradecer seu noivo pelo carinho, o anfitrião deu as boas-vindas para seus convidados, e iniciou oficialmente o evento. Pediu para seus convidados usarem suas manas para chocar a borboleta noturna em suas mãos. E quando a Charlotte viu o parceiro da Delicia tentando chocar o ovo, ela explicou para seu noivo que aquele é o atributo de origem do reino da família imperial Austini. E devido a isso ela acredita que a borboleta noturna chocada com aquela origem será a mais deslumbrante. E com isso a Delicia provará que é a mais bonita e nobre entre as mulheres presentes. Ao ouvir isso, Roel perguntou para o rei Grandar se o atributo do rei não era tão incrível assim. E o esqueleto respondeu que comparado com o atributo de origem da coroa do Roel, aquilo era um lixo. Então, para ganhar alguns pontos de afeição, o prota falou para sua noiva que a mais bonita e nobre mulher está bem do seu lado. E essa pessoa é ela. E terminando de dizer isso, ele transferiu sua mana para dentro do ovo, e em seguida uma bela borboleta dourada foi chocada, e voou em volta da Charlotte. E enquanto ela ficava hipnotizada com a beleza da borboleta, o anfitrião anunciou para seus convidados que naquela noite uma variante rara de borboleta noturna foi chocada. Uma borboleta real. Aquilo era um milagre do amor.
e o casal que apresentou uma cena tão comovente foi esses dois jovens, e para fechar a noite com uma chave de ouro, o anfitrião pediu para o jovem casal se beijarem. Se eles fizerem isso, o relacionamento dos dois será abençoado com uma boa fortuna. De acordo com a tradição, para agradecer seu parceiro por chocar uma borboleta noturna, a mulher deve oferecer um beijo em troca. E diferente do Roel, que está hesitante, a Charlotte aceitou facilmente a proposta e deu um beijo na bochecha dele. Ao mesmo tempo, ele ganhou 10.000 pontos de afeição, e uma poderosa onda de magia começou a emanar dos dois. E em seguida uma cena de um casal se beijando apareceu na sua mente. E por algum motivo Roel conseguiu reconhecer que o cara é seu ancestral, Vincent Ascart. Mas ele não reconheceu a mulher ao seu lado, que parecia com a Charlotte. E enquanto ele ficava perdido em pensamentos, sua noiva aproveitou para deixar um pequeno presente para sua cunhada. Após essa bela demonstração de amor, o anfitrião disse que, como recompensa por ter chocado a borboleta mais deslumbrante, eles vão poder passar uma noite inesquecível na cobertura. Assim, ao chegar no lugar onde eles passariam a noite, Roel ficou surpreso com a suíte presidencial na sua frente, e diferente dele, a Charlotte não estava tão animada. O motivo disso foi porque a Delicia não reconheceu ela, mesmo ela sendo sua filha, mas graças a isso, ela confirmou que nunca teve lugar no coração daquela mulher, e deixando isso de lado, ela perguntou o que o Roel viu quando ela beijou ele, e o Prota explicou que viu seu ancestral, e ele acha que o Vincent seja o Lorde mencionado naquela carta. A Charlotte também falou que viu sua ancestral, a Rainha Isabela da dinastia Sorofia, e os dois pareciam ser membros da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Quando negócios da sua família estabeleceu sua rede de informação, seus ancestrais se tornaram membros da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, mas essa organização não existe mais. Ao ouvir sua explicação, Roel percebeu que para juntar a força de tantas famílias, a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo devia ter sido influente, por isso ele acha que eles não foram destruídos tão facilmente. Pelo que os dois viram naquela lembrança, Charlotte acredita que o Vincent e a Rainha Isabela devem ter sido amantes, e após trocar suas informações, eles finalmente perceberam que estavam em um quarto sozinho, e um silêncio constrangedor se deu início, e enquanto o Prota pensava em como mudar o clima, ele viu algo que deixou ele louco. A Charlotte deitou na cama, e de uma forma tentadora ela disse que eles deveriam dormir juntos. E como o Prota é um virgão, ele reagiu de uma maneira exagerada. Inicialmente ele não tinha entendido que a sua noiva estava chamando ele para dormir e descansar. Não era para fazer aquele tipo de coisa. E mesmo entendendo isso depois, ele decidiu dormir no sofá. E vendo ele indo por saguão, a Charlotte tentou fazer ele ficar. Mas ao perceber que ele não voltaria atrás, ela acabou desistindo. Após deixar sua noiva sozinha em uma cama de casal, Roel finalmente conseguiu respirar. Ao ouvir aquela frase dela, ele quase perdeu o controle. Se não fosse sua habilidade de sangue frio, ele teria feito merda. Assim, depois de se acalmar, ele acabou pegando no sono. Ao mesmo tempo, sua consciência foi sugada para uma dimensão estranha, e foi parar na mão de uma bela sereia. Ela estava surpresa por uma criança ter encontrado ela nessa dimensão. Ela nunca imaginou que alguém um dia encontraria ela. Então, sem perder essa chance, ela se vinculou com o garoto para se encontrar com ele novamente no futuro próximo. Enquanto dormia, Roel ouviu um trovão bem alto, e para piorar ele acordou com a água da chuva caindo no seu corpo. Ao mesmo tempo, o sistema avisou que tinha detectado avanço na linhagem dele, e o estado de testemunha foi iniciado. Desta vez ele só terá 5 dias para completar a missão, e após ler isso, ele tentou se levantar, e acabou tocando em algo macio, e ao olhar para ver o que era, Roel viu que a Charlotte tinha sido trazida junto com ele. E quando ela acordou, ela ficou confusa com a situação onde se encontrava. E para responder às dúvidas dela, Roel explicou que devido à habilidade da linhagem Ascart, eles foram mandados para o ano 261 da Terceira Era, em algum barco da Armada Dourada. E mesmo sua explicação sendo meio surreal, ela decidiu acreditar nele. E como parecia que eles enfrentariam problemas, ela prometeu que protegeria seu noivo. E quando Roel foi falar que também protegeria ela, ele sentiu uma presença estranha, e viu um monstro bizarro subindo no barco. Naturalmente os dois ficaram chocados com o aparecimento dessa aberração da natureza, e sem perder tempo o monstro peixe atacou eles, e teve seu crânio esmagado pelo soco do Roel, com apenas um soco no estilo Jotaro. O Prota mandou a aberração voando para longe. Ao ver esse lado maneiro dele pela primeira vez, a Charlotte ficou corada, mas interrompendo seu momento romântico. Vários monstros peixes escalaram o barco e cercaram os dois, e como tinha muitos deles, a Charlotte ativou sua gema, e na pegada transformação de garotas mágicas, sua habilidade foi ativada, e 2 armas apareceram nas mãos dela, e sem perder tempo ela começou a meter bala em vários monstros seguidos. Ao ver essa cena, Roel ficou surpreso com a força dela, e ao ser avisado pelo sistema que eliminar esses monstros aumentaria sua classificação na missão, ele parou de ficar só olhando, e decidiu entrar em ação. Mas antes disso ele pediu para sua noiva se esconder, e deixar os monstros com ele.
já que foi por causa dele que ela se envolveu nessa situação perigosa. E como ele esperava, a Charlotte não aceitou se esconder como se fosse um fardo, e deixar ele cuidando dessas aberrações sozinho. E por ser sua noiva ela falou que vai cuidar das costas dele. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do vilão talarico, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 82 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai bater a próxima meta, e vai chegar aos 90 mil inscritos.